O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos nesta liturgia do tempo comum, que não é inferior aos outros tempos litúrgicos, apenas é um diferenciamento das festas litúrgicas que celebramos. No caminho deste tempo, fazemos um caminho espiritual com Jesus, aprendendo a catequese, a formação, dentro de toda a pregação, acompanhada dos sinais que comprovam o seu ensinamento. E Jesus é apresentado justamente de uma forma daquele que vem e que está no meio das pessoas, no meio do povo, e escuta, se encontra com aqueles que têm um coração aberto e que o procuram de coração sincero. Jesus, ao confrontar-se com o leproso, ele não se confronta apenas com um ser humano que está ali, mas dentro da visão da missão, ele se encontra com aqueles que necessitam de algo que a sociedade não tem condições de oferecer e que só um Deus poderia oferecer-lhe. Mas o diferencial é que este que o procura, este leproso, tem já a certeza do poder de Jesus. E os sinais justamente comprovam a identidade de Jesus. E mais uma vez, Jesus comprova que ele é realmente um Deus, ele é o Filho de Deus. E ele realiza este grande sinal, esta cura, este leproso, que não é capaz de se conter. Ele, embora Jesus tivesse recomendado que cumprisse com as prescrições que Moisés deixou para os sacerdotes, para se apresentar e comprovar a sua cura, ele anunciou a todos, se tornou um verdadeiro discípulo e anunciador desta boa nova. A fé e a confiança deste que o procurou inspira e demonstra todos aqueles que no nosso tempo também continuam tendo fé e o procuram com o coração sincero, tendo a certeza de que Jesus Cristo, Deus, tem um poder. E este poder está disponível para aqueles que verdadeiramente creem. São os leprosos dos tempos de hoje. Os leprosos dos tempos de hoje precisam, clamam, buscam, às vezes desesperadamente, cura, graça, vida, luz. Os tempos de hoje nos mostraram e nos mostram ainda como estão vindo aí novamente a pandemia,
assustando novamente a sociedade como um todo, com as suas doenças, com lenta cura e sempre se renovando esta luta do mal, da doença contra a sociedade. E que assusta, por mais que a ciência tenha evoluído nos tempos de hoje, mas ainda pedindo todos os cuidados, sabemos que o poder de Deus nesta hora é muito importante, primeiro tendo a confiança e participando dos cuidados. Não apenas devemos só pedir a Deus, mas devemos participar. Vamos à primeira leitura, que faz parte do histórico de Israel, de primos como de origem, que até hoje continuam em conflitos, brigando por espaços, pelas terras, pelo poder nesses territórios. São histórias de parentes que estão em guerra contínua. E, ao mesmo tempo, Israel, em épocas que confiava cegamente em Deus e se dava ao luxo de fazer o que quisesse. Não se organizava e não tinha a força também da sua sociedade. E por isso se tornaram frágeis, vulneráveis, perdedores. Eles sabiam que isso significava um Deus fraco, mas ao reconhecer a sua fragilidade, reconhecer que perderam não apenas porque Deus é fraco, não é nesse sentido, mas que eles são fracos e que não confiaram, não se voltaram totalmente a Deus, foram infiéis a Deus e por isso sofreram estas derrotas, estas perdas de tantas pessoas. Só se reconhecem que foram infiéis a Deus e que os inimigos também venceram. Nossos inimigos hoje são diferentes do que as tropas dos filisteus. Nossos inimigos são, de muitas formas, aqueles que destroem as expectativas de vida, destroem a saúde, destroem a fé, destroem a comunhão, a harmonia entre as pessoas, o respeito à vida. São guerras diferentes que tantas pessoas perdem a fé, desistem até de viver. Em contraposição, quantas pessoas, comentávamos assim antes do início da celebração, idosas, às vezes no leito de morte, às vezes de idade muito avançada, que insistem na alegria de viver, mesmo cansados, mesmo doentes. Estes exemplos bonitos deveriam despertar e devem despertar em muitas pessoas ao desejo de viver, de lutar, de encontrar sentido para os próprios passos, para o próprio dia e para a própria missão. Jesus Cristo quer nos mostrar a importância de cada ser humano, mesmo às vezes considerados leprosos pela sociedade. Cada um tem a graça e o valor da vida como dom divino. É a este que precisamos resgatar em nós e nas outras pessoas e dar-lhe o direito de construir uma história vencedora, uma história de paz, uma história de harmonia, de verdadeira vida. Conquistemos a saúde espiritual para também conquistarmos a saúde física e podermos sempre glorificar o Senhor em tudo dai graças ao Senhor, dizia Paulo. Que possamos ser essas pessoas gratas pelo dom da vida, pelo dom da fé, pelo dom da esperança. Transmitir a todos que Deus continua nos amando e estando no meio de nós. Por isso que nós o celebramos, sua presença na palavra e na Eucaristia.